Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Talvez esta pergunta esteja no nosso coração também. Nós estamos dizendo a Jesus: Senhor, se estivesses aqui conosco, essa situação toda de dor, de sofrimento, de incerteza, não teria acontecido. Qual é a resposta do Senhor? Existem duas maneiras de se olhar o sofrimento. Uma é com Jesus, a outra é sem Jesus. Se a gente olhar o sofrimento sem Jesus, o sofrimento é algo inútil, dramático, destruidor, inexplicável. Porém, se a gente olhar o sofrimento com os olhos da fé, o sofrimento se torna uma participação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos por que Jesus, por que Deus Pai, por que o Espírito Santo está permitindo toda essa situação. Porém, algumas pistas nós podemos ter. Primeiro, Deus está nos mostrando a nossa fragilidade e a nossa limitação. Deus está gritando para cada um de nós: olha, você, sem o meu amor, sem o meu amparo, sem a minha mão, é nada. Esse é o primeiro grande ensinamento que nós precisamos entender. Nós devemos nos amar, nós devemos nos auxiliar, nós devemos cuidar uns dos outros, porém nós não podemos fundamentar a nossa felicidade nas pessoas e nas coisas, porque elas são extremamente passageiras. E o nosso amor para com o irmão, ele deve ser vivido numa perspectiva. Eu tenho que aproximar o irmão de Deus. O irmão tem que sentir a presença de Deus em mim. Os pais precisam ser presença de Deus na vida dos filhos. Assim como os filhos sempre serão vistos pelos pais como uma bênção de Deus em sua vida. O esposo precisa ser uma bênção de Deus na vida da esposa. E a esposa precisa ser uma bênção de Deus na vida do esposo. É interessante porque se o esposo percebe a esposa como um presente de Deus, e a esposa percebe o esposo como um presente de Deus, sabe que não é dele, mas que compete a ele, com o seu amor, com o seu carinho, fazer aquela pessoa feliz e fazer aquela pessoa se abrir para o infinito, que é Deus nosso Senhor, para que ela consiga a felicidade perfeita na eternidade. O marido que ama verdadeiramente a esposa, a leva, a conduz para perto de Deus, para o coração de Deus. A esposa que ama realmente o marido, o leva, o conduz para o coração de Deus. Às vezes, um dos dois não participa da igreja, não compartilha a mesma fé, porém a esposa faz isso pela oração, o esposo faz isto pela oração. Quantas vezes eu digo nas missas: não brigue com quem não vem participar da missa, mas traga-o no coração. Nós estamos diante sempre da morte. Isso não deveria nos desesperar, de jeito nenhum. Porque para nós cristãos, a morte é um encontro com Jesus. Com Jesus, o bom pastor, que nos põe nos ombros e nos leva para a casa do Pai. E se nós estamos preparados para a nossa morte pessoal, nós estamos preparados para tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender deste momento essas lições. Valorizar o outro e descobrir que a nossa vida só tem sentido se nós nos preparamos aqui
para vivermos na eternidade. Caso contrário, nós estamos entre dois grandes vazios. Um vazio antes do nosso nascimento e um vazio depois da nossa morte. Porém, nós não vivemos entre dois vazios. Nós vivemos imersos, isso é verdade, no amor de Deus, que por amor nos chamou à existência, que por amor nos mantém nesta vida e que por amor irá nos amparar após a nossa morte. Meus irmãos e minhas irmãs, quem não tem fé em Deus se desespera diante do sofrimento. Não o entende, não o compreende, não o explica e não sabe como vivê-lo com serenidade. Porém, esse é o momento de nos apresentarmos diante da cruz, como Jesus o fez. Dizer ao Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade, como ele rezou no Getsemane. É preciso que a gente tenha a serenidade de Jesus Cristo durante a sua paixão. Quando aquele sujeito lhe dá uma bofetada, Jesus, de modo muito sereno, lhe pergunta: se eu falei mal, diga-me onde eu falei mal. Se eu não falei nada de errado, por que é que você me bate? Com esta expressão, Jesus mostra a sua serenidade, a lucidez com que ele viveu o drama da paixão, das falsas acusações e da condenação à morte. Nós precisamos ter a serenidade do Cristo, que mesmo crucificado, pregado na cruz, cuidou da sua mãe e cuidou da sua igreja, ao dizer a João e Maria: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nós precisamos ter a serenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que pregado na cruz, gritou ao Pai: meu Deus, por que me abandonastes? Mas ao mesmo tempo, num ato de confiança e de entrega, disse a Deus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós estamos vivendo de modo muito dolorido, de modo muito triste, de modo inexplicável, o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lhes confessar algo. Essa semana eu encontrei uma menininha de 9 anos e ela encontrou o pai chorando. Eu a vi na igreja e depois que ela rezou, ela sentou-se ao meu lado e me fez 2 perguntas. Por que Deus está fazendo meu pai chorar? E por que todos têm medo um do outro? Sinceramente, aquelas perguntas machucaram muito o meu coração, porque eu também as faço. Porque Deus me faz chorar? E porque um tem medo do outro? Eu não tenho respostas para isto, mas eu posso garantir a todos: estamos nas mãos de Deus. Deus cuida de nós. Aqui, vale a pena a gente lembrar uma história que é muito simples, mas ela tem um significado profundo. Nós temos que ter total, absoluta confiança em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Eu vou para a casa do meu Pai preparar-vos um lugar. Eu vou garantir a vocês a ressurreição. A história é a seguinte: dizem que um alpinista estava subindo uma montanha quando uma grande tempestade o envolveu. E ele despencou lá de cima até que conseguiu, com muito custo, prender-se à corda e ficou balançando na montanha. E esse alpinista começou a rezar e pedir a Deus: salva-me. E depois da oração ele ouviu uma voz: corte a corda. Mas ele pensou: debaixo de mim tem um abismo, se eu cortar eu vou cair. E ele dizia: não. Já no meio da noite, muitas horas depois, quase morrendo de frio, ele rezou ao Senhor pedindo: salva-me. E a voz veio: corte a corda. E ele não a cortou. De madrugada,
já quase congelado, ele reza: Senhor, salva-me, não me abandone. E ele escuta um grito dentro do seu coração: corte a corda. E ele não cortou. No outro dia, quando o sol nasceu, o resgate chegou e o encontrou a 10 centímetros do solo. Se ele tivesse cortado a corda, ele teria se salvado. Nós estamos nessa situação. Nosso Senhor está dizendo: corte a corda, caia nos meus braços, confie em mim, eu vos livrarei desta situação, eu os tirarei desta situação. Basta vocês terem fé. Quem tem fé, remove montanhas. Não podemos nos esquecer disso. Que Nossa Senhora, a Mãe das Vitórias, que São José, o patrono da Igreja, que São Sebastião, o protetor contra a peste e contra a guerra, e que a nossa fé, sustentada na oração desses intercessores, possa garantir a nós passar com tranquilidade pelo Getsêmani, pelo Calvário, para atingirmos a manhã do domingo da ressurreição. De nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.